A Bíblia é sem dúvidas o livro mais vendido de toda a história. A sua escrita foi por meio de pergaminhos e tiras de papiro. A origem de seu nome já é autoexplicativo. Curiosamente, a palavra Bíblia não aparece em nenhuma das suas páginas, mas é de origem grega e significa papiro para escrever. Ao todo, por que não chamar de best-seller? Já foi traduzido para mais de 2.500 idiomas e ano após ano continua fazendo parte das pesquisas e do imaginário de muitas pessoas que seguem consultando e estudando suas páginas. Um livro único que está recheado de mistérios e enigmas e muitas vezes até desconhecido por nós, por mais que saibamos suas histórias. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. A Bíblia previu tudo o que está acontecendo hoje no mundo. Você tem acompanhado as notícias na televisão? Já se perguntou o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino e inesperado que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. No entanto, Jesus conhece o futuro, segundo diz Isaías 46:10. Há muito tempo, a Bíblia predisse não apenas as coisas ruins que acontecem hoje. Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com a maldade e fará da terra um paraíso. Lucas 4:43. Seus ouvintes queriam saber quando viria este reino. De fato, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Mateus 24:3. Em resposta, Jesus disse-lhes que apenas Deus sabia exatamente quando viria o fim do mundo. Mateus 24:36. No entanto, Jesus predisse coisas que ocorreriam na terra pouco antes de o reino trazer verdadeira paz e segurança à humanidade. O que ele predisse tem acontecido. Principais acontecimentos nos últimos dias: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos. Um historiador britânico escreveu: o século XX foi o mais assassino na história registrada. Foi um século de guerras quase ininterruptas, com apenas poucos e curtos períodos sem que houvesse em algum lugar um conflito armado organizado. Um relatório do Instituto World Watch diz: o número de vítimas fatais das guerras no século XX foi 3 vezes maior do que o de todas as guerras juntas, desde o primeiro século a.C. até 1899. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerras desde 1914. Mesmo que saibamos por experiência própria como é triste perder um ente querido na guerra, não podemos nem imaginar o sofrimento e a dor multiplicados milhões de vezes. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Cerca de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, segundo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres. Uma mensagem divulgada no ano passado, no Dia Mundial da Alimentação, o secretário-geral pede que a comunidade internacional se comprometa com um mundo sem fome, um mundo em que todas as pessoas tenham uma dieta saudável e nutritiva. De acordo com o secretário-geral, em cada grupo de 9 pessoas, uma não tem o suficiente para comer. A maioria são mulheres. Guterres acrescenta ainda que cerca de 155 milhões de crianças sofrem de subnutrição crônica e podem ter de lidar com os efeitos da deficiência de crescimento durante toda a vida. Em um mundo onde cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçados todos os anos, a fome causa metade das mortes infantis e para ele isso é intolerável. Os terremotos são difíceis de prever. Quando acontecem, em questão de segundos, deixam um rastro de destruição derivando prejuízos financeiros e vítimas humanas. Anualmente, ocorrem cerca de 300 mil tremores em todo o planeta e muitos deles não são percebidos. Esse fenômeno ocorre em diferentes intensidades e intervalos de tempo. No ano de 1755, no dia 1º de novembro, ocorreu na capital de Portugal, Lisboa, às 9h20 da manhã, um grande terremoto que vitimou fatalmente pelo menos 100 mil pessoas. Segundo documentos da época, esse tremor registrou algo próximo de 9 graus na escala Richter. No dia 19 de setembro de 1985, o México presenciou a fúria de um abalo que provocou a destruição do Distrito Federal e a morte de milhares de pessoas. Ainda na China, no dia 28 de julho de 1976, na cidade de Tangshan, às 3h42 da manhã, um tremor de 8,2 graus na escala Richter, de duração de 14 segundos, deixou a cidade em total destruição e aproximadamente 242 mil pessoas mortas. No Japão, no dia 17 de janeiro de 1995, a cidade de Hanshin sofreu um abalo que durou somente 20 segundos, mas que resultou em prejuízos de 100 bilhões de dólares e saldo de 6,6 mil mortos. Infelizmente, vários terremotos foram registros nos anos seguintes, e
continuam sendo até os nossos dias. Haverá pestes em vários lugares. Lucas 21:11. Apesar do avanço da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas como a tuberculose, a malária e a cólera tornaram-se mais comuns em décadas recentes, e certos tipos de doenças são cada vez mais difíceis de curar com remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura conhecida e são fatais. Características das pessoas nos últimos dias. Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Bíblia predisse também que os últimos dias seriam marcados por uma mudança na sociedade humana. O apóstolo Paulo descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele disse: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Paulo continua dizendo que as pessoas só amariam a si mesmas, amariam o dinheiro, seriam desobedientes aos pais, seriam desleais, seriam desnaturadas, seriam sem o autodomínio, seriam ferozes, amariam os prazeres em vez de a Deus, manteriam uma aparência de devoção a Deus, a qual não exerceriam nenhum poder nas suas vidas. Será que as pessoas em geral são assim no mundo em que vivemos? Sem dúvida, em toda parte há pessoas com características ruins. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso aí nos comentários, hein? Acredita que a Bíblia esteja correta em sua predição sobre os dias de hoje? Deixe a sua opinião aí logo abaixo. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.